E aí, turma, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje estaremos resolvendo os exercícios da semana 1 do PET Complementar, volume 1. Então, vamos lá? No primeiro exercício, fala o seguinte: represente os principais estados físicos da matéria, indicando a organização estrutural de cada um. É bem fácil, né, galera? Então, vocês precisam estar representando da seguinte maneira. Aqui, o estado sólido, onde as partículas elas estão extremamente próximas umas das outras. No estado líquido, as partículas elas já estão um pouco mais distantes umas das outras. E no estado gasoso? No estado gasoso, pessoal, as partículas elas vão estar então mais distantes ainda umas das outras. Questão 2. Escreva quais das propriedades abaixo estão relacionadas aos estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Letra A: muito compressível e assume a forma e o volume do recipiente que o contém. Então, turma, isso corresponde a um sólido, a um líquido ou a um gás? Pessoal, a alta compressibilidade é uma característica dos gases. E o gás, ele sempre vai estar assumindo a forma e o volume do recipiente onde ele estiver. Então, a letra A está falando sobre o estado gasoso. Letra B: possui volume definido e assume a forma do recipiente que o contém. Então, ó, se apresenta volume definido, pessoal, e assume a forma do recipiente, então isso só pode ser o estado líquido, ok? E por fim, sobrou a letra C, que fala que possui forma e volume definidos. Então, pessoal, quem que apresenta essas características? É o estado sólido. Concorda comigo? Questão 3. Baseando-se na imagem a seguir, aí apresentou essa imagem aqui para a gente, turma, e pede para a gente nomear as mudanças de estado físico indicada por cada seta da figura. Então, turma, vamos lá? A passagem do estado sólido para o estado líquido é chamada de fusão, certo? E a passagem do estado líquido para o estado gasoso é a ebulição, certo, turma? E a passagem do estado gasoso para o estado líquido é a condensação. E a passagem do estado líquido para o estado sólido, chamada de solidificação. Concorda comigo? E ainda pode ocorrer, pessoal, do estado sólido estar passando para o estado gasoso. Esse processo ele é chamado de sublimação. E pode acontecer o contrário, do estado gasoso estar passando para o estado sólido. Esse processo é chamado então de ressublimação. Tranquilo? Aí na letra B, pede para a gente explicar os fatores que permitem essas mudanças de estado físico. São dois, né, turma, que a gente viu. A temperatura e a pressão. Lembrando que a temperatura, ela mede o grau de agitação molecular, certo? Quanto maior a temperatura, maior é a agitação das moléculas. E a gente viu também que a pressão, ela influencia nas mudanças de estado físico, tá certo? Quando a gente aumenta a pressão de um sistema, a gente faz com que as moléculas elas se aproximem umas das outras, certo? Quando a gente diminui a pressão, a gente favorece o processo contrário. A gente favorece com que as moléculas elas fiquem mais distantes umas das outras. Então, turma, se a gente aumentar a pressão, a gente vai favorecer os processos de condensação, solidificação e ressublimação. Enquanto a diminuição da pressão, turma, vai estar favorecendo esses outros processos aqui, ó, fusão, ebulição e sublimação. Então, turma, se eu quero variar o estado físico de uma substância, eu posso conseguir isso através da variação da temperatura e ou pressão. Questão 4. Na questão 4, pessoal, fala o seguinte: o gráfico abaixo representa a curva de resfriamento da água pura a pressão constante de 1 atm. Aí apresentou para a gente esse gráfico aqui, certo? E o exercício fala o seguinte: julgue se são verdadeiras ou falsas as afirmações a seguir. Letra A: o fenômeno que acontece na região B da curva é a solidificação, e havendo, portanto, a presença de duas fases em equilíbrio. Turma, a gente está vendo nesse gráfico aqui que tem dois padrões lineares. Então, a gente sabe que aqui, ó, na região B, a gente tem uma mudança de estado físico e na região D a gente tem outra mudança de estado físico, certo? Agora, qual mudança de estado físico a gente precisa estar analisando, certo?
A gente sabe que no maior valor, pessoal, onde apresenta ali uma mudança de estado físico, ocorre o ponto de ebulição, certo? Então aqui, ó, a 100 graus Celsius está o ponto de ebulição. E aqui embaixo, na região D, vai ser então o ponto de fusão, certo? Que é em 0 graus Celsius. Porém, o exercício falou que a curva ela é de resfriamento, certo, turma? Então, aqui não vai estar acontecendo a ebulição. Vai estar acontecendo o processo contrário à ebulição, que é a condensação. A condensação, pessoal, é a passagem do estado gasoso para o estado líquido, certo? Então, turma, para facilitar a nossa vida, vamos colocar o estado físico em cada região desse gráfico. Isso vai ajudar a gente a responder não somente a afirmativa A, como as outras. Então, se na região B está acontecendo a condensação, pessoal, que é a passagem do estado gasoso para o estado líquido, então aqui na região A vai ter então o estado gasoso, certo? E na região B? Se na região B está acontecendo a passagem do estado gasoso para o estado líquido, pessoal, esses dois estados líquidos, eles coexistem aqui. Então, na região B tem o estado gasoso e também o estado líquido. E na região C? Na região C, pessoal, que é abaixo do ponto de ebulição, vai ter então o estado líquido. Concorda comigo? E agora na região D? Na região D vai estar acontecendo a passagem do estado líquido para o estado sólido. Então, aqui, pessoal, vai ter dois estados físicos coexistindo, porque nesse ponto está acontecendo a solidificação. E abaixo do ponto de fusão, pessoal? Abaixo do ponto de fusão existe qual estado físico? Existe o estado sólido, certo? Então, identifiquei todos os estados físicos em cada ponto desse gráfico. Então, analisando a letra A, falou que no fenômeno que acontece na região B da curva é a solidificação. Não é a solidificação, né, galera? É a passagem do estado gasoso para o estado líquido. E o nome desse processo é chamado de condensação. Então, a afirmação A ela é falsa. Letra B. Na região C da curva há somente a fase sólida. Não, né, pessoal? Na região C da curva tem o estado líquido. Então, a afirmação da letra B também é falsa. E na letra C? Na letra C fala que nas regiões B e D da curva, a temperatura permanece constante. Isso é verdade, né, pessoal? Ó, a temperatura ela não varia com o passar do tempo nessas duas regiões, B e D. Então, a letra C ela está correta. E na letra D? Na letra D fala que na região D da curva coexistem as fases sólida e líquida. Isso é verdade, né, pessoal? A gente acabou de comprovar isso. Na região D coexistem as fases líquida e sólida. Então, a letra D está correta. Então, é uma afirmação verdadeira. Então, pessoal, nossa aula está terminando por aqui. Se ficou com alguma dúvida em alguma questão, peço que vocês tirem essas dúvidas lá pelo WhatsApp, tá joia? Até a próxima aula, então, e valeu!